Olá pessoal, estamos agora para mais uma videoaula, né? Quero parabenizar novamente vocês por estarem aí se organizando com os materiais, o caderno, lápis, borracha, caneta, né? Tudo necessário para que a gente possa contribuir com o aprendizado de vocês, certo? Então, mais uma vez relembrando que vocês, ao acessar o Google Classroom, tem que clicar no link para validar a presença, certo? E também não se esqueçam de verificar um cronograma de dia e horário melhor para que vocês possam ir até a escola, levar as atividades, né, para os alunos que não estão tendo acesso ao aplicativo, certo? É bem necessário, então, estar fazendo a comunicação com a escola, levar as atividades para que os professores tenham ali instrumentos, né, de avaliação, para que eles possam fechar a nota de vocês, ok? Então, para mais uma aula agora, vamos ver o que a gente preparou aqui. Então, hoje a gente vai trabalhar como gêneros discursivos, a narração, que vocês já conhecem bastante, fábulas, vocês já leram várias fábulas, talvez só falta ver a questão, né, de algumas especificidades que compõem esse gênero discursivo, que a gente vai, né, aprofundar um pouquinho hoje. O que mais? Vamos estudar lendas, né, algumas características das lendas, né, e o texto dramático. Embora o texto dramático a gente já estudou bastante, né, na peça teatral eles não usam black tie, né, e vimos ali outros modelos, certo? E como análise linguística, a gente vai propor para vocês como que se faz a transposição da narração para um texto dramático, né? Como que eu reescrevo, né, de um gênero para o outro. Então, vai ter uma proposta aí de atividade para vocês aí no final dessa aula. Vamos tentar acompanhar para a gente poder se apropriar aí desses conceitos, né, e fazer as relações conceituais adequadas, ok? Vamos lá, então? Então, a gente tem aqui um texto, vou pedir para vocês acompanharem a leitura, né? Olha lá o título, O Ratinho. Era uma vez uma bebê ratinho e sua mãe que moravam em um buraco no rodapé de uma casa grande e quente com muito queijo para comer. Certo dia, a mãe decidiu levar o rato bebê para passear, mas lá fora estava um gato ruivo esperando para comê-los. Mamãe, o que devemos fazer? A mãe calmamente abriu a boca e respirou fundo e gritou, woof, woof, au, au. O gato fugiu o mais rápido que pôde. Nossa, mãe, isso foi incrível. Viu só, meu filhinho? É por isso que é sempre melhor ter uma segunda língua na manga. Moral da história. Conhecimento é sempre importante para todas as situações na vida, né? Então, aqui a gente tem que os personagens desse texto narrativo são animais, né? E o que acontece quando os personagens do texto narrativo são animais? Vocês se lembram? Que tipo de gênero textual a gente tem? Será que é fábula? Será que é lenda? Será que é mito? Né? Como que a gente pode classificar aí a questão desses gêneros discursivos literários, né, nas suas estruturas, nas suas composições? Vejam lá. De acordo com as características desse texto, uma questão para ver até onde vocês sabem sobre isso. A que gênero discursivo literário ele pertence? Primeira afirmativa. É um texto descritivo, pois apresenta a descrição de um cenário onde ocorrem os acontecimentos? Segunda alternativa. É uma fábula, pois apresenta animais como personagens e uma moral. Um tempo para vocês acertarem essa?
Acertou quem marcou a segunda proposta, né? Então, as fábulas são textos narrativos que apresentam animais como personagens e elas também têm sempre um ensinamento moral a ser seguido, certo? Vamos agora ler mais um texto aqui para a gente se apropriar, né, da diferença entre o que é uma fábula, o que é um texto narrativo, o que é uma lenda, onde que esses gêneros se encontram, certo? Então, vamos ler aqui comigo, pessoal, olha lá, Curupira. De acordo com a lenda, ele adora descansar nas sombras das mangueiras. Costuma também levar crianças pequenas para morar com ele nas matas. Após encantar as crianças e ensinar os segredos da floresta, devolve os jovens para a família, após 7 anos. Os contadores de lendas dizem que o Curupira adora pregar peças naqueles que entram na floresta. Por meio de encantamentos e ilusões, ele deixa o visitante atordoado e perdido, sem saber o caminho de volta. O Curupira fica observando e seguindo a pessoa, divertindo-se com o feito. Questão 2. Vamos lá. De acordo com os elementos composicionais do texto intitulado Curupira, é possível afirmar que se trata de um texto de qual gênero? Primeira proposta. Fábula, pois os personagens são animais, ou lenda, pois apresenta uma situação lendária que parece irreal. Um tempo para vocês responderem mais essa. Voltando então, pessoal, com a resposta, é uma lenda, né? Vocês já com certeza conhecem, né? Apresenta uma situação mística, né? Uma situação que beira o irreal, algo que a gente pensa ser impensável dentro de uma possibilidade concreta, né? De realidade, certo? Então, trata-se de uma lenda. Vejam lá, o Curupira, um dos personagens mais famosos do folclore brasileiro, é conhecido como um ser mítico que protege a floresta. Sua lenda tem origem nos povos indígenas, sendo muito famosa no norte do Brasil, sobretudo no Amazonas e Pará. Essa lenda é bastante antiga, havendo menção a ela do século XVI. Né? Se vocês quiserem conhecer mais sobre as lendas indígenas, né, e outras lendas, vocês podem acessar aí o site, né,
que eu vou deixar disponibilizado para os alunos que têm acesso aí à internet, né, ao Google Classroom, certo? Os demais alunos que não têm também podem anotar, né, e no momento que tiverem acesso poderão pesquisar também. É bem interessante fazer a leitura das lendas, né, a gente aprende muito com elas. Agora vamos aqui para mais um texto de um outro gênero discursivo. Vamos ver se vocês me acompanham aqui. Olha lá, vamos ler. Primeiro a gente tem aqui uma caixinha, né, vazia para vocês responderem. Que título você daria para esse texto? É um conto, né? A gente tem um conto, já foi anunciado ali. Então a gente vai ler e aí nisso vocês vão pensando. Como seria um título aqui que tivesse a ver com essa história? Vamos ler então? Então é um conto escrito por Rogério Augusto. Todo dia Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó está no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo. Mas no dia seguinte, então, aconteceu o que seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado, Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias. Agora, sem culpa e sem medo. No momento está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Então, que título será que vocês criaram aí, tendo em vista esse conto que a gente leu? Vou dar um tempo para vocês pensarem.
Olá, galera, vamos ver então que título vocês inventaram? Né? Então tinha lacuna aqui, a história, e vocês foram convidados a criar um título. Então quais são as possibilidades de título de repente? Né? O título que foi do conto, né, na perspectiva do autor, né, o Rogério Augusto, que escreveu esse conto, ele deu o título original O Conto da Mentira, certo? Mas outros títulos também são possíveis. Né? O importante é que ele seja criativo e esteja relacionado com a história narrada. Né? Não pode ser um título descontextualizado, né, de uma situação que não tenha nada a ver com o que a gente acabou de ler. Né? Então, obviamente que o título, né, todos os títulos de um texto, eles devem estar relacionados com a história que vem na sequência, certo? E nesse caso, poderia ter outros títulos, né? Ou sei lá, O Castigo do Mentiroso, como está proposto ali, né, como possibilidade de resposta, A Mentira Não Compensa, ou As Mentiras de Filipe, certo? E vocês podem ter feito aí outros títulos sem problema, que provavelmente, se tiver correlação com o assunto, vai estar correto também, ok? Vamos para mais um testezinho, vamos lá. Identifique a ordem dos acontecimentos no conto. Então, assim, o conto ele tem o enredo, que é a sequência de ações, certo? Então, algo acontece primeiro, depois acontece uma outra cena, na sequência acontece outra coisa e, por fim, outra coisa. Então, vocês vão tentar se lembrar qual que é essa sequência correta dos acontecimentos e tentar marcar aqui um X na alternativa que corresponda a essa sequência. Vamos dar uma lida aqui, ó. A primeira frase. Filipe utiliza a criação de histórias como uma ferramenta profissional. Será que isso acontece em primeiro lugar na história, em segundo, terceiro ou quarto? Na segunda frase, o pai do garoto o alerta quanto às consequências do ato de mentir. Terceira, Filipe deixa de ganhar a bicicleta do programa de televisão. E última, Filipe conta inúmeras mentiras em casa. Qual dessas frases representam as situações que acontecem nessa ordem aí? Primeira coisa acontece aqui, segunda, terceira, quarta. Tá? Um tempo para vocês fazerem esse exercício.
Verificando então quem acertou a sequência correta, pessoal, das ações que acontecem, né, das situações que acontecem no conto de mentira do Felipe, olha lá. Então, a sequência correta está na letra B, certo? Então, o que acontece por primeiro? O Felipe conta inúmeras mentiras em casa. Então, eu marquei o número 1 na quarta frase, certo? O que acontece em segundo lugar ali? Foi marcado na segunda frase o número 2. O pai do garoto o alerta quanto às consequências do ato de mentir. Né? Na sequência, a terceira cena, o que é? O número 3 está marcado na terceira frase. O Felipe deixa de ganhar a bicicleta do programa de televisão. E por fim, a última situação que acontece nesse conto, que é o número 4, vai ser marcado na primeira frase, né, que o Felipe utiliza a criação de histórias como uma ferramenta profissional. Então a sequência ficou 4, 2, 3, 1. Parabéns para quem acertou aí, que tem uma boa memória, certo? Questão 2 agora, vamos ler lá a questão 2. Olha lá, percebe-se traço da informalidade em... Então, em que momento dessas frases a gente percebe que existe ali a fala espontânea, a fala informal das pessoas, né, dos personagens? Olhem lá, então, na letra A. Onde que tem informalidade, certo? Quem está mentindo é você, não existe ninguém de madeira. Letra B. Então, aconteceu o que o pai alertara. Letra C. Continuou preparando o jantar em silêncio. E letra D. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Qual dessas frases representa aí uma fala mais espontânea, mais informal? Um tempo para vocês tentarem acertar mais essa.
Verificando então, pessoal, quem acertou e marcou a frase que contém traços de informalidade do discurso, né, utilizado no dia a dia, em tom mais coloquial, marcou um X na letra A. Né? Então a letra A diz lá, quem está mentindo é você, não existe ninguém de madeira. Né? A fala do Felipe ali respondendo, né, a mãe dele. Na letra B, a gente tem ali a frase, então, aconteceu o que seu pai alertara. Observem ali que o verbo alertar está num tempo que não é muito utilizado no dia a dia, né, pelos escritores, inclusive. Né, alertara, né, então está no pretérito mais que perfeito, né, para dizer o pai tinha alertado, então ele alertara. É uma linguagem altamente formal, não poderia ter marcado um X na letra B. Certo? A letra C, continuou preparando o jantar em silêncio. Também a gente tem ali marcas da formalidade, do discurso formal. Né? E a letra D é a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Então a gente tem todas as palavras dentro da norma culta da língua, né, expressas na voz do narrador ali no fragmento da letra D. Né? Então a frase que apresenta maior coloquialidade, quem está mentindo é você, né, fica mais clara ali na letra A. Parabéns para quem acertou, certo? E agora, pessoal, olhem aqui essa imagem, observem aqui essas ilustrações, esses desenhos que estão aqui e sobre qual assunto será que se trata essa lenda, né? Essa imagem foi extraída de uma lenda, certo? Que está disponibilizada para vocês lerem aí na internet. Então, será que se refere à lenda do Guaraná ou à lenda da Coca-Cola? Um tempo para vocês pensarem e a gente já volta. Voltando então, acertou quem marcou um X na primeira proposta, né? Se refere à lenda do Guaraná. A gente tem até ali as frutinhas que representam, né, o Guaraná, que é da onde é extraído ali para formar, né, não só o refrigerante, né, o Guaraná em pó e usado às vezes em algumas medicações, certo? Vamos fazer um quiz agora, olha lá. Como que a gente faz a transposição do texto narrativo para o texto dramático? Né, como já anunciado no início da aula, a gente vai fazer um exercício aí, né, para aprender a fazer a reescrita de um texto narrativo para a linguagem dramática, que é quando a gente tem que fazer a transcrição direta da fala dos personagens, das pessoas, né? Então usa lá 2 pontos, parágrafo, travessão e aspas para fazer a marcação desse discurso direto. Temos aqui, pessoal, um texto que eu vou ler junto com vocês aqui para a gente retomar, né, as características do texto dramático, uma breve retomada. Então observem lá. Caracterização do espaço em tempo de cenas. Desculpem, caracterização do espaço e tempo de cenas. No cenário, temos uma casa com uma janela, na qual aparece o personagem Timóteo. No passeio, temos outro personagem chamado Bagatela, que traz nas mãos apetrechos de pesca. Uma primeira cena passa-se de manhã, depois outra ao final da tarde e uma terceira novamente pela manhã. Cena 1. Passa-se de manhã. Timóteo, debruçado na sua janela, faz a pergunta, mesmo sabendo já a resposta. Quer fazer conversa. Aonde vai tão cedinho, compadre Bagatela? Bagatela, passa de frente da casa do Timóteo e vira-se para responder. Vou à pesca. E continua caminho. Cena 2. Passa-se no final da tarde. Timóteo, então, compadre Bagatela, pescou muito peixe? Bagatela, nada, amigo Timóteo. Fui à pesca de balde. Timóteo mostra-se surpreendido com a resposta. Esbugalha os olhos, coça a cabeça e durante cerca de 5 minutos cora e faz uma cara de espanto.
Timóteo, diz baixinho, como se fosse um pensamento. Romessa, ele diz sempre que vai à pesca de balde e eu não o vejo levar balde nenhum. Só se o balde é muito pequenino e ele o leva dentro da algibeira. Vários dias se passam e este episódio, com o trocadilho de balde e de balde, repete-se. Cena 3. Passa-se de manhã. O bagatela passa com um balde na mão e demais apetrechos de pesca. Timóteo, hoje sim, é que o compadre bagatela vai à pesca de balde. Bagatela, faz um ar surpreso. Não me diga, amigo Timóteo, que vou à pesca de balde. Há já uma semana que não pesco nada, e se hoje fosse de balde, era caso para perder a cabeça. Timóteo faz uma expressão de total incompreensão, fica incrédulo. Esse texto, escrito pelo aluno Guilherme Mesquita, está em qual gênero textual? Então, esse foi um texto produzido por um aluno, certo? Em que gênero que ele escreveu esse texto? A, dramático, B, narrativo, C, descritivo ou D, informativo? Um tempo para vocês responderem essa questão. Então, galera, acertou quem marcou um X na letra A. A forma como o Guilherme escreveu ali o texto pertence ali ao gênero dramático, né? Tendo em vista que ele colocou entre parênteses todas as situações das cenas, né? O cenário das cenas, tudo entre parênteses, e fez ali a marca da pontuação do discurso direto, representando a fala dos personagens. Então, pelos elementos composicionais, o que a gente tem é um gênero dramático, certo? Um texto produzido no gênero dramático. Agora é sua vez de novo, vamos lá. Utilize-se da lenda do Curupira para criar um texto dramático, né? Então agora que vocês vão fazer esse treinamento conforme anunciado, certo? O que é um texto dramático? Adaptado para encenação teatral, né? Então, como a gente observou, tem lá a descrição da cena 1, cena 2, cena 3, né? A caracterização do espaço, entre parênteses, o tempo na cena, né? Então cada detalhe tem que vir ali relatado. Atente também para a descrição dos gestos dos personagens, as rubricas. Exemplo, Maria falando baixo, entre risos, né? Então esse detalhe também, marcação ali entre parênteses. Timóteo, diz baixinho, como se fosse um pensamento. Romessa, talvez ele está querendo dizer vamos nessa, né? Então romessa. Ele diz sempre que vai à pesca de balde e eu não o vejo levar balde nenhum. Só se o balde é muito pequenino e ele o leva dentro da algibeira. Entre parênteses de novo, vários dias se passam e este episódio com o trocadilho de balde e de balde repete-se. Observem que além de estar entre parênteses, né, nesse fragmento aqui ainda as letras foram escritas em itálico, né, elas aparecem inclinadas ali em itálico, fazendo a marcação ali, né, da voz do narrador, né, para situar o leitor aí, para que ele consiga compreender o que está acontecendo aqui nessa situação de texto dramático, certo? E também não se esqueçam de, ao elaborar agora o texto de vocês vão utilizar o discurso direto, certo? Então, exemplo, ei Juvencio, olha lá, parágrafo, travessão, né, ponto de exclamação, já que está chamando a atenção de alguém, tocando na chuva estraga a viola. Aí, pausa, o violão afasta-se. Então, de novo, entre parênteses, as descrições ali, certo? Então, eu vou dar um tempo aí para vocês, né, fazer esse exercício, né? Deixa eu só conferir aqui.
Vou deixar essa tela para vocês, certo? Então a gente vai fazer uma retomada da lenda do Curupira e vocês vão fazer a transcrição, né? Vão reescrever a lenda, só que utilizando agora as características do gênero dramático, certo? Vai ficar aí disponível para vocês fazerem a releitura, ok? Então, um tempo para essa atividade.
então, pessoal, vamos ver lá como que poderia ter ficado, né, a resposta de vocês, né, e como que vocês fizeram a reescrita do texto narrativo para o texto dramático. Então, aqui também vai só uma sugestão, né, vocês podem ter escrito de outras formas que também possivelmente estarão corretas, certo? Então, exemplo lá. No cenário, nós temos árvores feitas com materiais recicláveis, um jogo de luz representando o sol e um jogo de sombras. Curupira está descansando, deitado embaixo de uma árvore, né? Então, eu tenho aqui a descrição do que vai acontecer no cenário, certo? Aí a cena 1, Curupira. O que é? De dia anda de 4, à tarde anda de 2 e à noite anda de 3. Então, ele fez ali meio que uma charada, certo? Daí, criança perdida na floresta, entre parênteses, animada por achar que sabe a resposta, o gato respondeu. Né? Então, a gente tem ali a marca do travessão, né? E também temos a marca das aspas para indicar as possibilidades de uso da pontuação no discurso direto, certo? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu a fazer a transcrição de um discurso narrativo para um texto dramático, né? Vocês podem ter utilizado aí outras frases, com certeza, para poder finalizar ali, né, a história do Curupira, certo? Outras descrições também de cena, enfim, né? Foi mais para a gente treinar aí a questão da pontuação, do discurso direto nesse tipo de gênero textual. Ok, pessoal? Então, aqui seguem as referências para estudos, né? Se alguém quiser aprofundar mais a leitura das lendas, fica a dica, é bem bacana vocês poderem, né, se apropriarem aí dessas questões míticas, lendárias, né, que tanto povoam a nossa imaginação. É necessário, principalmente nesses tempos de pandemia, de recolhimento, de reclusão nossa aí, né? Agradeço muito a participação, né? A gente viu aí essas características de forma mais aprofundada, porque já havíamos estudado o texto dramático em outras aulas, né? E esse exercício nós tivemos a oportunidade de fazer a transposição de um texto de um gênero para o outro. Ok? Agradeço imensamente mais uma vez a participação e fiquem em casa se vocês puderem.